valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Afonso Mota, Centro Espírita Reviver de Ananindeua, Pará. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Prometer. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhes a cruz sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte, existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes e que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creais em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmo. Deves saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer, subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acrediteis. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectivas consoladoras através do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto dos obstáculos, é dele que se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar ininterruptamente há 25 anos. Até hoje foram produzidas 1.334 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuído para que você entenda que todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. E pasmem, meus queridos ouvintes, a população mundial cresceu
viralizou a informação para mais de 8.736.000.000 e mais alguma coisinha de habitantes. E o que será que está acontecendo no mundo? Irresponsabilidades que nada. O ser humano hoje em dia está programando, fazendo uso do seu atributo da inteligência. Dá para ser feliz, sim, sabendo usar corretamente a inteligência. Então não embarque na ideia de que o apocalipse vai acontecer. Não vai, não. O Terceira Chamada, Grupo RBA, tem essa preocupação, trazer informações corretas. É lógico, damos notícias que não queríamos dar, mas que nos fazem refletir de que nós devemos mudar e também ajudar aquele que ainda se encontra em estado vibracional negativo. Por isso, devemos entender, o mundo está acontecendo. Então fique conosco até o final desta edição, porque há muita felicidade. Deus cria para o amor. E vamos mais de conhecimentos. Afinal de contas, a ciência está aí, pronta para nos auxiliar, porque a partir do momento em que você entende o seu corpo de carne, você enquanto alma imortal, fica muito mais fácil até você administrar algumas perturbações, inclusive aquelas perturbações que acontecem à noite. Você sabia que a paralisia do sono é aquela sensação de não conseguir se mover ou falar mesmo acordado e de olhos abertos? A paralisia dura em média 2 minutos e durante esse tempo algumas pessoas podem ter alucinações, ouvindo e até vendo coisas, apesar de algumas crenças espirituais. O que acontece de fato, cientificamente, é que o cérebro acorda antes do corpo. É a alma querendo viver de uma forma frenética. Como nós falamos no início, o mundo está acontecendo. Mas como nós podemos trabalhar isso? Trabalhando o quê? A paciência, não sendo muito ansioso para as coisas. E já existe tratamentos, sim, sérios, para que você não tenha a paralisia do sono. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, com ele, Afonso Mota. Palavras de otimismo. Policie suas palavras. Evite termos impróprios e anedotas pesadas. Lembre-se de que tudo o que dizemos permanece em nossa atmosfera mental, atraindo aqueles que pensam da mesma forma e que passarão a formar o círculo comum em redor de nós. Não ofenda com palavras baixas os anjos de Deus que se afastarão de você horrorizados. A boa educação se manifesta também através das palavras que partem de nós. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Nessas nossas notícias, alguns dos nossos expositores da ADEPA fazem visitas a instituições e fica lá. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. Além das nossas palestras também. Programas, inclusive o Terceira Chamada, você que perdeu por alguma eventualidade o de domingo passado, vá no YouTube da ADEPA. O endereço é facílimo, AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem ao mundo da informação e do conhecimento.
Esta semana eu estarei fazendo uma visita à galerinha lá do Centro Espírita Reviver. Quarta-feira estarei lá fazendo a nossa palestra mensal pela ADEPA. Também na sexta-feira, eu e o Afonso Mota, nós estaremos, sabe aonde? Na bucólica Ilha de Mosqueiro, no Centro Espírita Casa do Caminho. Então são essas informações que você pode encontrar em nossas plataformas digitais. Esta semana, inclusive, um amigo meu pediu o endereço de um centro espírita na bucólica Ilha de Mosqueiro. Eu disse, vá lá da página Facebook e Instagram, mas eu mandei de uma forma particular. Então você pode ser um divulgador da doutrina espírita através das plataformas digitais da AD. Então, vá lá, não deixe de deixar o seu joinha, compartilhe algumas informações e torne-se ainda mais um grande divulgador das boas notícias. E você que vai fazer uma viagem à cidade de Salinópolis, Pará, não deixe de visitar também o Centro Espírita Videira de Luz, que fica localizado à rua Eurico Cassiano, sem número, antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades, segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. E aos sábados, a partir das 17 horas. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, José Carlos, Eu Vejo Deus. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Eu vejo Deus além do céu azul, no arco-íris. Eu vejo Deus, eu vejo Deus no pólen de uma flor, num gesto de amor. Eu vejo Deus, eu vejo Deus em toda parte, sim, até dentro de mim, em todos os órgãos meus. Eu vejo Deus na imensidão do mar, aonde quer que eu vá, eu vejo Deus, eu vejo Deus numa estrela a brilhar, nas noites de luar. Eu vejo Deus, eu vejo Deus nas notas de uma canção, num raio, num trovão. Eu vejo Deus, eu vejo Deus em toda parte, sim, até dentro de mim, em todos os órgãos meus. Eu vejo Deus na imensidão do mar, aonde quer que eu vá, eu vejo Deus. E vamos a curiosidades científicas e do corpo humano. Você sabia
que durante a gravidez, caso a mãe tenha ferimentos em seus órgãos internos, o bebê sente e direciona células-troncos aos pontos de danificação para ajudar no processo de cura e cicatrização. E é por isso que temos notícias, inclusive, de mulheres que têm cistos, miomas dentro de si, no momento da gravidez, quando a criança nasce, vai fazer exame e não tem mais nada. Não só isso, mas como outras tantas doenças localizadas internamente no corpo. É o famoso agradecimento da alma por ter gerado uma vida e tantas outras coisas que nós desconhecemos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele. Hoje, Afonso Mota, Centro Espírita Reviver de Ananindeua, Pará. Palavras de otimismo. Deus está dentro de nós em todas as circunstâncias da vida. Quer você esteja praticando uma boa ação, quer esteja agindo errado, Deus está dentro de você. Quer você sinta felicidade, quer esteja ferreteado pelo sofrimento, Deus está dentro de você. Procure não esquecer. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 13 de fevereiro de 2024. Rafa Justus faz cirurgia plástica e relata perrengue. Celular não me reconhece. Autor, Folha Press. Após se submeter a uma cirurgia no último sábado, dia 10, Rafaela Justus, de 14 anos, compartilhou nas redes sociais como estão sendo seus dias pós-operatório. A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus operou o nariz e contou que está passando por um perrengue chique durante a recuperação. Rafa compartilhou que passou por uma cirurgia de correção de septo e aproveitou para fazer uma rinoplastia, ou seja, uma cirurgia plástica que esculpe o nariz. Os dois procedimentos são comumente realizados juntos. No Instagram, ela disse estar bem e sob os cuidados de sua mãe. Ela também relatou o perrengue chique que está passando no pós-operatório. O meu Face ID, reconhecimento facial, não me reconhece com o esparadrapo e micropore para abrir o celular, contou descontraída. Até o momento, as mensagens são em texto e a adolescente não aparece em fotos ou vídeos na última sexta-feira, dia 9, antes de a cirurgia acontecer. Ela deixou uma mensagem para sua irmã, Fabiana Justus, que enfrenta tratamento de câncer. Você é tão forte e eu me orgulho tanto disso. Você está maravilhosa. Rumo à cura, escreveu ela. Afonso Mota. A alma, em mais uma experiência no corpo de carne, é também a forma de ela ajustar, aí eu vou usar a palavra da jovenzinha, perrengues de outras existências. Então, cirurgias plásticas, tratamentos estéticos são viáveis sim, mas desde que seja feito com equilíbrio, para não prejudicar o corpo, né? Isso é até um exemplo, né? Porque algum tempo atrás, Afonso, nós comentamos aqui de algumas cirurgias que deram errado. A pessoa estava com o corpo até basicamente perfeito e danificou. Então, a ciência vem para ajudar, nunca para aniquilar, não é verdade? Sim, a necessidade é da pessoa saber, porque existem aquelas cirurgias que são corretivas, né?
e aquelas que melhoram a harmonia do ser. Mas tem que ver se é para ela ou para as pessoas que opinam por ela. Porque quando você não se ama, você sempre quer agradar o outro. Quando você só quer agradar o outro, te prepara que o perrengue vai ser bem pior. Isso é verdade, isso é verdade. Nós espíritas que estudamos reencarnação, nós sabemos que algumas deformidades adquiridas em existências anteriores ficam alojadas na estrutura perispiritual, o corpo semimaterial, que já falava Paulo o Apóstolo. Numa nova existência, nós trazemos essas marcas dessas existências passadas, porque estava alojada no perispírito. Dizem os benfeitores espirituais que quando nós modificamos a estrutura do nosso corpo de carne, automaticamente sofre também uma mudança na estrutura espiritual. Então, um problema que foi adquirido na carne, muitas das vezes ele é resolvido na carne. Agora, o que nós deixamos bastante claro, e o Afonso vai amadurecer isso, fazer tudo com responsabilidade e conhecimento de causa, porque se você já prejudicou o corpo numa outra existência, prejudicar nessa, automaticamente na próxima virá com problema duplo, né, Afonso? Sim, é uma necessidade hoje. Quem estuda a doutrina espírita é o respeito ao veículo que o vai fazer grandes transformações, que é o nosso corpo. Quando nós aprendemos a ter caridade conosco mesmo, com o nosso corpo, nós compreendemos muitas coisas e não vão nos afetar tanto. Precisamos abrir o nosso olhar pelo espírito e saber aquilo que nós vamos saber, tentar trabalhar diariamente, tudo com equilíbrio, sem os excessos, que os excessos é que prejudicam as pessoas. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore, o Disse Música. Vamos recordar? Quem não dançou esta música junto com Pinduca e até hoje dança? Sem você, nada é bonito com Pinduca. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Eu já cansei de brigar contigo, mas eu pensei não vou mais brigar. Sofro demais para esse castigo, porque nasci para te amar. Eu já cansei de brigar contigo, mas eu pensei não vou mais brigar. Sofro demais para esse castigo, porque nasci para te amar. Eu sei você nada é bonito, fico tão só, não quero ninguém. Meu coração fica mais aflito, olha amor, só te quero bem. Eu já cansei de brigar contigo, mas eu pensei não vou mais brigar. Sofro demais para esse castigo, porque nasci para te amar. Eu já cansei de brigar contigo, mas eu pensei não vou mais brigar.
Sofro demais para esse castigo, porque nasci para te amar. Eu sem você nada é bonito, fico tão só, não quero ninguém. Meu coração fica mais aflito, olha amor, só te quero bem. E vamos a uma curiosidade histórica, cultural. Em 1962, houve o que se chamou de epidemia do riso na Tanzânia. No total, 14 escolas tiveram de ser fechadas e 1.000 pessoas foram afetadas. Os surtos de risos duraram de algumas horas até 16 dias de risos descontroladamente. E o que nós falamos é sobre comportamento. O próprio Afonso já relatou quando nós estávamos falando sobre a matéria do Diário Online. Não embarque em algumas ideias que são um tanto equivocadas. Se você comprar ideias equivocadas, você surta. E a epidemia do riso foi alguém que comprou uma ideia, estava todo mundo ali basicamente nervoso na mesma situação e ficou por alguns dias. A ciência, a neurociência, trata o assunto com bastante delicadeza. Então vamos saber o que nós estamos comprando em termos de ideias e comportamentos para não ser uma Maria vai com as outras no sentido negativo. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, com ele, Afonso Mota. Palavras de otimismo. Desenvolva a parte humana do seu ser. Não viva apenas na parte vegetal ou animal por meio do instinto. Desenvolva a parte humana do seu ser. Procure conhecer a verdade de sua origem e o seu destino, utilizando o seu pensamento para conhecer a si mesmo cada vez mais. Por menos cultura que você possua, você tem uma inteligência com capacidade para raciocinar e pensar. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos a saber. A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Afonso Mota, questão 689. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana que, pelo seu crescimento, tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de descrescimento e de desaparição,
substituirá outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. É interessante que isso até vem colaborar com a matéria do Diário Online, aperfeiçoamento da raça, né? Quer dizer, hoje, inclusive, antigamente era como um processo natural da evolução. Hoje a ciência ajuda nesse aperfeiçoamento do corpo humano. Meu amigo, o que você tem a acrescentar ainda mais? A ciência, ela contribui para a melhoria. Tanto é que nós vemos a altura das pessoas, formas das mais diversas do ser humano, e aí entra algo que é de ordem moral: compreender o diferente. Porque algumas pessoas parecem que não aceitam que outras possam ser diferentes, né? Então, dentro da própria ciência, hoje já temos essas ligações. Cada vez mais o homem se conhecendo essa máquina que vai fazendo os nossos processos. Como é dito pelos imortais, antigamente éramos brutos, hoje estamos melhorando todo um processo intelectual, conseguimos ser racionais em alguns momentos ainda, né? Tá meio difícil ser racional, mas faz parte desse nosso processo. E quando nós conseguirmos compreender literalmente como ser no mundo, reencarnando e fazendo um processo de libertação para o mundo espiritual, cada vez mais seremos um dia os mansos que herdaremos essa terra. Sabe o que eu me lembrei agora, Afonso Mota? É um programa espírita. Se é um programa espírita, nós falamos com os espíritos. Há a questão da brutalidade do corpo, né? Às vezes a gente ainda usa o corpo de carne para certos serviços brutos, sem necessidade. E uma vez eu estava fazendo um serviço lá em casa e eu achei dizendo: olha como eu sou forte, querendo dar a entender, né, que o corpo ainda é bastante rígido. O espírito Isadora de Boa apareceu e ela me olhou e disse: Douglas, a alavanca já foi utilizada como meio de menos força há muito tempo. Rapaz, eu fiquei com uma vergonha. E a roda? A roda já está há muito tempo entre nós. Então, quer dizer, a brutalidade de ontem já não se faz mais necessária hoje, né, Afonso? Arquimedes, ele dizia: me dá um ponto fixo que eu, como alavanca, posso mover o mundo, né? Pois é, sei que eu aprendi, porque tem pessoas que ainda acham que usar de grosseria, não só material como intelectual, é o resultado de alguma coisa boa. Nem sempre. É o bom uso da inteligência que faz as coisas boas acontecerem na nossa vida. E não podemos também deixar de esquecer nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala que é necessário nascer de novo para que a gente possa realmente entender o reino de Deus. Então a reencarnação, o estudo da reencarnação vem nos mostrar que o homem de hoje era o homem de ontem, brutalizado, mas que está caminhando rumo à perfeição. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com ele. Cancioneiros da Paz. A paz, fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se tu queres um mundo feliz, vamos juntos na corrente formar. Se tu queres um mundo feliz, vamos juntos a corrente formar. Nós queremos a paz, queremos a paz, busquemos a paz.
paz, queremos a paz. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo, quero a paz pra você, meu irmão. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo, quero a paz pra você, meu irmão. Busquemos a paz, queremos a paz. Busquemos a paz, queremos a paz. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência intimar. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência intimar. Para o mundo inteiro mudar, alcançando a mais distante nação. Para o mundo inteiro mudar, alcançando a mais distante nação. Busquemos a paz, queremos a paz. Busquemos a paz, queremos a paz. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo, quero a paz pra você, meu irmão. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo, quero a paz pra você, meu irmão. Busquemos a paz, queremos a paz. 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 Para o mundo inteiro mudar. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, o perdão. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. O perdão. O perdão incondicional no mundo atual é muito raro. Além de não perdoar com facilidade as ofensas de parentes e amigos, encontramos impedimentos enormes para sua prática no que se refere aos inimigos. O orgulho é de tal ordem que basta um familiar cometer algum deslize qualquer para ficarmos furiosos. Em vez de desculpar a fragilidade moral do infeliz e procurar lhe dar apoio para suavizar as punhaladas do remorso, ficamos a atirar pedras. Pedras do desprezo, da indiferença, sem medir as consequências de tal atitude. Conta o escritor John Legman um fato contemporâneo. Ocorreu com um ex-presidiário que sofreu na alma a incompreensão e o abandono dos seus familiares durante todo o tempo em que esteve recluso numa penitenciária. Os seus parentes o isolaram totalmente. Nenhum deles lhe escreveu sequer uma linha. Nunca foram visitá-lo na prisão durante a sua permanência lá. Tudo aconteceu a partir do momento em que o ex-presidiário, depois de conseguir a liberdade condicional por bom comportamento, tomou o trem de retorno ao lar. Por uma coincidência que somente a providência divina explica, um amigo do diretor da penitenciária se sentou ao seu lado. Por ser uma pessoa sensível, identificou a inquietação e a ansiedade na fisionomia sofrida do companheiro de viagem e com gentileza lhe falou: "O amigo parece muito angustiado. Não gostaria de conversar um pouco? Talvez pudesse diminuir o desconforto." O ex-detento deu um profundo suspiro e constrangido falou:
Realmente estou muito tenso. Estou voltando ao lar. Escrevi para minha família e pedi que colocassem uma fita branca na macieira existente nas imediações da estação, caso tivessem me perdoado o ato vergonhoso. Se não me quisessem de volta, não deveriam fazer nada. Então eu permanecerei no trem e rumarei para lugar incerto. O novo amigo verificou como sofria aquele homem. Ele sofreu uma dupla penalidade: a da sociedade que o segregou e a da família que o abandonou. Condoeu-se e se ofereceu para vigiar pela janela o aparecimento da árvore, a macieira que selaria o destino daquele homem. 10 minutos depois, colocou a mão no braço do ex-condenado e falou quase num sussurro: lá está ela. E mais baixo ainda disse: não existe uma fita branca na macieira. Fez uma pausa que pareceu uma eternidade e falou novamente: a macieira está toda coberta de fitas brancas. A terapia do perdão dissipou naquele exato momento toda a amargura que havia envenenado por tanto tempo uma vida humana. O pobre homem, reabilitado, deixou que as lágrimas escorressem pelas faces, como a lavar todas as marcas da angústia que até então o atormentou. A simbologia das fitas brancas do perdão incondicional deve ficar gravada em nossa mente. Deve nos lembrar sempre as palavras de Jesus: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem de nós não necessita de perdão? Quem já não errou, se equivocou, faliu? A própria reencarnação é para cada um de nós o perdão incondicional de Deus, a nos oferecer uma nova chance para o resgate dos débitos e retomada do caminho do aprendizado sem fim. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Vamos usar a alavanca do bom sentimento e bom pensamento? Sim, porque não vamos cansar de dizer, e a neurociência nos ajuda nesse assunto. O corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que conduz toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. René Descartes já dizia: penso, logo existo. Então você existe não para o sofrimento, você existe para ser amor e também dar amor às pessoas. Mas alguma coisa deu errado, Douglas Lopes, deu errado, a minha vida está um tanto conturbada, o que eu faço? Ora, vamos seguir as orientações de nosso Senhor Jesus Cristo. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Vamos repor sim as nossas boas energias, a nossa confiança, e a oração, ela serve justamente para isso, para nós não perdermos o nosso contato com a nossa essência, que é espírito. Somos criados por Deus, por esse amor infinito. Jesus encurtou o nosso relacionamento com Ele. Então, nesse momento da oração, você pode ter a certeza que você vai se expandir. Se está doente, vai dar-se uma acalmada em muitas coisas. E se alguém pediu para que você ore por ela, vamos orar, porque nós não estamos só nesse levante. Tem sempre aqueles nossos amigos que nos acompanham aqui no Terceira Chamada, que sabe do propósito deste programa, de fazer o mundo melhor, cada um dando a sua contribuição. Então você aí, na sua casa, no seu trabalho, na via pública, onde quer que você esteja, vamos elevar o pensamento ao mais alto grau de evolução que nos é concedido. E junto com o meu querido pai e amigo Manuel Lopes, de minha mãe Celestina Lopes, mas também Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, o Góis e a Léo lá na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, a família Matias, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, o Leandro, a Jacira, o Tiago, o Nicolas e o Nicael. Também ficarão conosco nesse momento da oração Serginaldo e Clarice Vanderlei,
Rômulo Leal no Conjunto Marguari, no bairro de São Brás, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, em Ananindeua, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, o Miguel Ferreira, famoso Miguelzinho, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera ao Silva, lá no Conjunto Beija-Flor, em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e a família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena. Pessoal aqui da RBA também antenado neste momento da oração e colaborando também, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Fábio Cebolinha, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, oração de São Francisco. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. A presença agradável de Afonso Mota, Centro Espírita Reviver, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações, uma realização. Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última do limite do tempo com ele, Afonso Mota. A indiferença ante a dor do próximo é congelamento da emoção que merece combate. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui.
Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa, na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.